Amados, abra a palavra de Deus em Esdras, livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Quem quer que Deus fale contigo nessa noite aí? Amém? Amém? Esdras 7, 10, né? Já colocou. E semana que vem nossos irmãos estão partindo lá para fazer aquela missão e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ainda bem que lá na Espanha o pessoal resolveu ficar neutro na guerra, né? O Irã está atacando bomba em todo mundo, né? Pelo menos resolveram ficar neutro, pelo menos orar para não acontecer nada, e não vai acontecer não, em nome de Jesus. Amém? Mas nós devemos estar orando, né? Como a gente faz todo dia, às 22 horas, a gente ora pela paz do mundo, isso é importante. E antigamente, né, o Senhor falava assim, ore pela paz da cidade onde vocês estão, é o que nós devemos fazer. Mas hoje uma guerra acontece lá, não sei aonde, atinge a gente aqui de alguma forma. Né? Pode não atingir de uma maneira assim, né, mais violenta, mas acaba atingindo até na questão financeira, né? Fica aquela apreensão, né? Invadiram lá, sei que vai acontecer aonde, aqui. Então o mundo todo está ficando maluco, ao invés de procurar fazer investimento na saúde, né? No crescimento, né? Da educação do povo, gastam-se bilhões para se armarem, para poder matar uns aos outros. Coisa de maluco, né? Aí você vê acontecendo nos Estados Unidos, vamos fazer um embargo lá no Irã, para poder... O embargo é o seguinte, né? Vai sobretaxar e impedir que outros países comprem os produtos deles. Aí começa a guerra, aí o preço do petróleo sobe, aí vai o presidente dos Estados Unidos, não, vamos tirar o embargo deles, mas continua jogando bomba. Isso não é coisa de doido. Então o interesse não são as pessoas, o interesse é o quê? Financeiro, né? Coisa de maluco, né? Coisa de doido negócio desse. Então a gente precisa orar, pedir a Deus, porque um regime que a gente acha também que é ruim, brabo, e tem o outro que o regime também é só dinheiro, não quer nem saber de nada de vida, não quer saber de nada. Então, a gente tem que orar e pedir a Deus para Deus entrar com provisão nisso tudo, em nome de Jesus. É ou não é verdade? É? Mas, como eu sempre falo aqui, às vezes, até a igreja comete esse erro, de que a gente pode mudar a sociedade, né? Vamos colocar assim, mudar o rumo do mundo. E não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio mudar o caráter do ser humano. Ele veio salvar o ser humano. Você não viu Jesus brigando contra Roma? Viu? Não. Vamos atacar o Nero, vamos lá libertar o povo judeu. Eu, na verdade, que ele era judeu, ele não veio fazer isso. Ele veio libertar o homem de quem? Do pecado. Tanto queriam fazê-lo rei, ele, não, que isso, esquece isso. Algumas vezes até se desvencilhou do povo, né? Nada disso, não vim aqui resolver isso. Teve um rapaz que chegou para ele e falou assim, mestre, fala com meu irmão, que meu pai faleceu, para fazer a partilha comigo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, quem é que me colocou como partilhador entre vocês? Essas questões aí, fica contigo e com ele. Então, Cristo não veio para isso. Às vezes a gente acha, né, quer que haja solução para a nossa vida em tudo, menos para a vida de caráter, menos para a vida espiritual. Quando, na realidade, as coisas vão mudar quando nós mudarmos o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo. Estão entendendo aqui, gente? Todo mundo hoje, o mundo inteiro, essas pessoas são gananciosas, que matam, que roubam, né, que faz tudo isso aí que vocês veem no mundo todo. As guerras, que todas as guerras são por causa de questão financeira, de arrogância. Se todo mundo se convertesse realmente ao Senhor Jesus, Jesus mandou tacar bomba em alguém? Ou dar uma espadada em alguém? Uma flechada em alguém? Mandou, não, vamos matar os nossos inimigos. Foi isso que ele falou? O que ele disse? Amai quem? Quem? Se eu amo, eu não vou matar outra pessoa. Acabaria a guerra na hora. É ou não é verdade? As mortes acabariam. Então, essa história de falar, a gente tem que fazer alguma coisa, lançar mão. Não, isso é história, gente.
faz isso porque, na realidade, está num mundo ruim. Na realidade, o que Jesus veio pregar foi o amor, a misericórdia. Tanto que mesmo contra todo o sistema, ele se entregou para ser crucificado. Olha o exemplo que ele deu. Paulo, Pedro, João, não vi ninguém, né, querendo dominar o sistema à força. Alguém viu isso? Não, eu sei que é difícil agir dessa maneira, porque entranhou tanto na mente das pessoas e no coração as questões do mundo, que fica difícil você arrancar as coisas do mundo e colocar as coisas de Cristo. Deu para entender bem? É difícil você ouvir o Senhor Jesus falar, né, falar no teu coração mais alto do que fala a necessidade, do que fala o medo. Entendeu, gente? É muito mais difícil, porque às vezes a gente ouve, olha só, quem é que nunca ouviu Jesus falar assim, orai pelos que vos perseguem? Todo mundo aqui já ouviu? Amai os vossos inimigos. E por que a gente não faz isso? Porque não ouve Cristo, a gente ouve o nosso coração, o medo e até o senso comum. Mas não dá ouvido ao que Jesus falou. É ou não é verdade? Vamos socorrer o pobre necessitado, a viúva, o órfão, é ou não é? Acolher, ajudar. Mas a gente não está passando dificuldade, é porque fez alguma coisa errada. Quem já ouviu falar isso aqui até na igreja? Jesus falou isso. E por que a gente entra nessa? Fala com o irmão que está ao seu lado. Você é cristão ou é do mundão? Tem que decidir, né, Carol? Tem que decidir ou não tem? Está seguindo Jesus ou não? Não é? Então, a gente tem que decidir. Nós somos a igreja de Cristo. Ou a gente decide seguir a Cristo, ou fica um pé lá e um pé cá. Entendeu? Fica, né? Segue a Cristo, os princípios, o seu exemplo, ou a gente cria narrativa justificativa para os nossos sentimentos. Aí eu não sei como é que vai ficar o julgamento de Deus para cada um, eu só sei que essa não é a igreja de Cristo. É ou não é verdade? A igreja não é essa. Amém? Glória a Deus. Para isso a gente tem que estar sempre preparado. Sempre o quê? Preparado. Né? A gente se prepara para muitas coisas, né? Abre, como quem já viu ali, lê lá comigo, vamos lá, em nome de Jesus. O que diz aqui? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar o quê? A lei do Senhor, para quê? Em primeiro lugar, para ensinar em Israel os seus estatutos dos seus juízos. Fala comigo assim, preparo. Olha só, buscar, cumprir e ensinar. Tem gente que quer ensinar sem cumprir antes, vai dar errado, não é? Feche seus olhos, olha comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora, Senhor, mais uma vez nos usa como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que precisamos ouvir. Que teu Santo Espírito venha nos orientar, nos direcionar e nos abençoar. Amém. Amados, em tudo na vida, em tudo, você vê que Êxodo, o que ele fez? A gente, às vezes, não consegue ter essa percepção. A gente vai, ora, busca em Deus a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos na vida, seja na vida emocional, sentimental, profissional, familiar, mas nos esquecemos de nos prepararmos para aquilo que nós estamos até pedindo a Deus. O preparo é muito importante, em tudo na vida, tá? Vamos colocar aqui, alguém quer ser um jogador de futebol, o que ele tem que fazer? Treinar, se preparar para quê? Para fazer os testes e... É ou não é verdade? Amém? Alguém quer arrumar um emprego qualquer, né? Em qualquer área. Ah, quero ser, sei lá, né? Um eletricista, um engenheiro. Ele tem que fazer o que antes? Preparar. Ah, quer ser um funcionário público, seja em qualquer, né, área, né? Seja médica, né? De saúde, educacional, segurança. O que ele tem que fazer antes? Preparar para poder fazer um concurso, para depois... É ou não é verdade? Então, sem preparo, as oportunidades elas vão acontecer
e nós não vamos usufruir de nenhuma delas. Toda oportunidade do mundo, ela vai se abrir para quem está o quê? Preparado. Não está para, eu vou lá, que eu vou entrar na fila para poder arrumar um emprego. Aí tem, quem que vai? Aí tem poucas vagas, tem muita gente. Quem que vai assumir as vagas? Quem está mais o quê? Preparado. Tem jeito. Até nos concursos públicos da vida, tem 100 vagas, tem 10 mil inscritos. Quem é que vai? Os 100 que estão mais o quê? Preparado. Tem jeito. Então, em tudo na vida, a gente tem que estar preparado. Preparado. A pessoa está namorando, antes de casamento, você tem que fazer o quê? Tem gente que quer casar sem se preparar. Vai dar certo? Vai dar muito errado. Vai dar muito ruim. Vai ou não vai? Tem jeito. A minha vida de casado não era o que eu esperava, porque não se preparou. Aí dá errado. E agora, pastor? E agora segura a onda. Vai orar, vai pedir a Deus misericórdia, vai poder se preparar. Né? Tem que trocar o carro, o pneu, o carro andando. É ou não é verdade? E aí não é tão fácil assim. O barco está furado e você consertando o barco já andando dentro d'água. O que acontece é que a maioria das pessoas, naquilo que ela vai fazer. Então, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que estar preparado. Então, Deus, ele sempre abre oportunidade para a nossa vida. Tá? Mas a gente tem que estar o quê? Preparado. Deus, ele vai tirar o povo lá do Egito. Vou tirar o povo do Egito. E aí, logo naquele dia que eles iam sair, Moisés fala assim, estejam todos preparados, calcem as sandálias, olha só, bota as mochilas já arrumadinhas, porque quando eu falar, todo mundo tem que, partir. Então, por quê? Porque quando o povo saiu, depois Faraó desistiu. Olha só, quem tivesse ficado já era. Deu para entender bem? Só atravessou o Mar Vermelho aqueles que estavam preparados, como Moisés determinou. Quem não se preparou até perdeu as coisas, ficaram lá para trás. Então, a gente tem que estar sempre preparado em qualquer situação para a gente, quando a oportunidade aparecer, eu conseguir lançar a mão dessa oportunidade e não desperdiçar, porque não é culpa de Deus. Deus, ele vai, a semente, ele nos dá a semente, vamos colocar assim, né? Para a gente, ele nunca dá o fruto, né? Isso é uma realidade, tá? Ele não deu a terra prometida, ele falou o seguinte, tomem posse dela. Deu para entender bem? Eu vou ser com vocês, mas quem tem que tomar a terra, quem são? São vocês. Deus tinha poder para poder derrubar Golias? Tinha ou não tinha? Por que não derrubou? Fala com a pessoa que está saindo, o teu gigante é contigo mesmo. Amém? É ou não é? Ué, é contigo. Tu quer dizer, derruba o gigante para mim. O que você tem na mão aí? Uma pedra. Então taca a pedra. Amém? Mas aí olha só, Moisés, olha só, né? Assim como Moisés, Deus preparou Moisés durante muitos anos para que ele fosse lá e tirasse o povo, ele também preparou Davi, ele encheu Davi com o Espírito Santo. Assim como encheu você também. Quem está entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. E aí o que ele faz agora? Eu vou te dar as armas. E Paulo diz que as armas da nossa milícia, não é essa milícia aí fora não, tá, gente? A nossa milícia é celestial, amém? Não usa as armas, olha só, não são carnais, tá? Não é fuzil, não é pistola, não é revólver, não é nada disso. As armas da nossa milícia, Paulo fala, não são o quê? Carnais, mas poderosas em Deus. Deu para entender bem aqui? Para a destruição das fortalezas. Então, as armas ele me dá e te dá, que é o quê? Que é a palavra dele, a orientação do púlpito. Deu, né? O entendimento que o Espírito Santo nos dá. Então, é o perdão dos pecados, é você ter a mente iluminada por Cristo. As armas já estão contigo para você vencer.
Então não pode ser as armas do mundo, tem que ser as armas que o Senhor te dá. Olha o que Esdras fez. Esdras preparou o coração. Até para você estudar a palavra, você tem que preparar o quê? O teu coração. Para que você vai estudar a palavra? Esdras fala ali, para quê? Esdras preparou o coração para buscar a lei do Senhor. Você vai fazer alguma coisa na vida, antes você tem que preparar o teu coração, é ou não é verdade? Eu quero montar um negócio, você tem que preparar o teu coração, é ou não é? É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Você tem que ter determinação, você tem que saber o que você quer. Já é um preparo. Amém? Já é um preparo. Não, você tem que ter convicção, tem que ter certeza do que você quer. O primeiro preparo que você tem que ter é tirar a dúvida do teu coração daquilo que você deseja. Tem gente que tem muita dúvida, não vai chegar a lugar algum. Tem que ter convicção do que você deseja, em Deus, em Cristo Jesus. Não, isso eu quero, então eu vou preparar meu coração para ir nessa direção. Não, eu não sei ainda o que eu quero. Então, meu filho, você não vai alugar nenhum, você não sabe para onde você quer. E nós temos uma bússola que é a palavra de Deus. Amém? Temos uma direção, temos um norte que é a palavra de Deus. Então, o preparo do coração é você tirar a dúvida, é você colocar a tua confiança em Deus, como nós pregamos no domingo, que a nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. Tá? A minha confiança está em Deus. Então eu preparo o meu coração, eu tiro toda a dúvida daquilo que eu desejo, aí sim, agora eu vou buscar o quê? A direção que Deus vai me dar. Deu para entender bem aqui? Porque ninguém melhor do que Ele para te dar a direção certa. Quer ver uma coisa? Um exemplo aqui, digamos que alguém, nem todo mundo que planta do mesmo jeito, que rega do mesmo jeito, na mesma terra, com o mesmo tipo de semente, colhe da mesma forma. Quer ver uma coisa? Você vai pegar duas pessoas, dá um terreno idêntico, e aí elas vão plantar, elas têm a semente, recebem a semente, mas às vezes ela não atina o seguinte, será que eu estou plantando no tempo certo? Se você plantar na estação errada, de repente não vai colher da mesma forma. Estou sendo claro aqui, gente? Então, quem é que pode te dar a sabedoria, a direção para você plantar e colher um fruto maravilhoso? Só quem? Deus. Por isso que Esdras preparou o coração primeiro para buscar o quê? A palavra de Deus. Deixa eu só ser claro para você aqui, rapidinho. Tem muita gente que a maioria das pessoas não atinam para isso. Outras não. Você é crente, graças a Deus, o povo daqui é bem consciente. Mas, às vezes, um bom empresário sai da igreja, um bom funcionário público, a pessoa estrutura a família dela. A família, ela toma outro rumo, ela passa a ter mais alegria, mais confiança. Deus não só restaura, como preserva a família. Quem crê nisso aqui? E aí essa pessoa, ela trabalha, é um funcionário público, é um empresário, ela vai ser mais justa, Deus vai prosperar a vida dela, mas sabe de onde ela recebe tudo isso? Do púlpito. Do púlpito da igreja. Do aconselhamento pastoral. É ou não é verdade? Mas será que a maioria tem essa consciência? Porque às vezes a gente, quando a gente é restaurado, é abençoado, a gente para de pensar nisso. Perde o rumo. Quem está entendendo bem aqui? E aí a tendência é fazer o quê? Ir aterrissando de novo. Estou sendo claro aqui, gente? Porque por a falta de preparo no coração, com relação à base da palavra, faz com que a gente comece, no início a gente tem certeza que é Deus. Daqui a pouco a coisa começa dando certo, a gente começa a, não, mas eu também colaborei. Aí depois vai dar muito certo, não, se eu não fizesse nada. Aí começa a tirar de Deus a glória e colocar em quem? Aí daqui a pouco já não houve mais o púlpito, não houve mais aconselhamento, porque agora, como já sempre falo aqui, quem sabe é nós. É ou não é verdade? E qual a tendência? Qual a tendência, gente? É uma praga isso. Você sabia que Deus não fala nada? Igual com Davi. Davi teve várias vitórias. Tudo que Davi fazia, ele perguntava a Deus. É interessante isso, né? Tudo que ele fazia o quê? Ele perguntava, vai. Vou vencer? Vai. Opa. Teve uma vez que Davi lutou contra os filisteus e ele teve uma vitória. Ele pediu a Deus, perguntou a Deus como ele deveria agir, por onde ele deveria agir. Deus falou, ele foi, teve vitória. Aí os filisteus se juntaram no mesmo lugar, a mesma guerra.
Era só fazer o quê? Davi não. Davi, não, eu vou consultar Deus primeiro. Mas é a mesma guerra, a mesma coisa, Davi. Precisa perguntar, não é só ir. Davi fez isso? Senhor, posso ir de novo? Vai dar certo. Quem entendeu bem aqui? Eu achei interessante essa humildade dele. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E aí Deus deu mais uma vez a estratégia, ele venceu 2 vezes, mas é interessante que era a mesma batalha, com o mesmo povo no mesmo lugar. Mas ele mesmo assim, não vou dar mole não. Fala com a pessoa que está falando, quem te dá a vitória é Deus, não esqueça disso. Preparar o coração é isso. Deu para entender bem? É estar com Deus. Agora, depois, aí que estava tudo resolvido, que ele estava bem no palácio, aí ele tem a brilhante ideia. Então, eu resolvi isso tudo aí, o negócio está bom, eu sou o cara mesmo, sou o queridinho de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou recensear o povo, que eu quero saber o poder do meu exército. Olha o erro aí. Parece uma coisa simples, mas não é. Deu para entender bem? Alguém que viveu a vida toda e teve toda a vitória dependente de quem? De Deus. E agora não, agora ele se acha o cara. Levou-lhe uma cacetada, quase perdeu tudo. Estou sendo claro aqui, gente? Ele teve que se humilhar, pedir perdão a Deus, mas depois fez uma lambança geral. O que eu quero dizer para os irmãos é que preparar o coração a gente faz todo dia aqui no púlpito, recebendo aconselhamento, separando em casa, orando ao Senhor. Quem entendeu aqui? Desenvolvendo a tua humildade com Deus, para Deus abençoar a sua vida sempre e você não perder aquilo que já conquistou. Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro até aqui? Então, não é porque todo mundo faz a mesma coisa que vai ter o mesmo resultado, porque, na realidade, o que o apóstolo Paulo fala? Um planta, um rega, outro colhe. Mas quem dá o crescimento? E aí é de acordo com o nosso coração. Isso é que é importante a gente entender. Então, o primeiro preparo que eu tenho que ter na minha vida é o meu coração. Amém? Com humildade, entender que tudo vem do Senhor. Glória a Deus. Amém? Olha o que o salmista diz. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o que nela contém e os que nela habitam. Gente, tudo. Não deixou nada de fora. Entendeu bem aqui, gente? Glória a Deus. E aí, passando por uma segunda parte, eu já tenho... Quem está com o coração preparado aí, né, para buscar Deus aí em primeiro lugar? Preparar para buscar o Senhor, né? Então, eu já sei que do Senhor é a terra. Tudo que nela contém, os mundos que nela habitam, que ele fala terra física, que nela contém o mundo, que são os sistemas mundiais, e os que nele habitam, entendeu? Então, ele divide aqui em 2 situações, terra física, amém? Mundo, sistema, amém? Sociedade. Então, é bom de entender. Então, o salmista coloca tudo isso no pacote. Quem é tudo isso? De Deus. E aí, ele tendo essa convicção, fica mais fácil você se chegar a Deus, vou buscar a Deus e saber qual é a vontade dele para a minha vida, para que eu possa me preparar na oportunidade que ele vai abrir para mim. Amém? Aí a coisa acontece. Deus, ele não é injusto, tá? E não é uma questão de ser queridinho ou preferido de Deus, não, tá? Fala com o irmão que está ao seu lado assim, Deus não prefere você do que a mim, e nem a mim do que você. A história é isso. Então, Jesus contou uma parábola, que as parábolas servem de exemplo para a nossa vida. Ele diz assim, um certo rei, um certo homem, ele vai para uma terra distante, conquistar uns reinos, ele chega para os servos dele. Quem é servo de Deus aí? E ele fala assim, ó, eu vou distribuir talentos para vocês. Você conhece a história de talento, então vai ser bem breve. Vou dar 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Mas a Bíblia diz que ele distribuiu segundo a capacidade. Segundo o quê? Então, aquele que estava mais capacitado, recebeu mais oportunidade. Não tinha nada a ver, entendeu como é que é? Com a questão de afinidade e afeto, não. A Bíblia é clara, e o Senhor não mente. Ele distribuiu segundo a capacidade. Fala assim, Deus já me abriu oportunidade, de acordo com a minha capacidade, não fica chateado, não, a gente tem que ser humilde. Glória a Deus. Amém? Quem tem sonho de ter um helicóptero próprio aí pousando em cima da casa aí? Tranquilo.
Deus pode, mas você tem que dar o quê? Porque Jesus veio para te salvar a tua alma, não veio para te dar helicóptero. Então, se você se capacitar em alguma área, você vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Nada a ver uma coisa com a outra. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Se tiver, me convida que eu dou uma volta. Desde que não esteja envolvido lá com o pessoal do banco lá, aquele que está na CPI, mas né? Não, o pastor andou no jatinho do irmão lá, e quem é o irmão? O irmão está preso, aí eu estou preso também. Né? A gente ri, mas o negócio é sério. Mas se for de maneira legal, moral e ética, glória a Deus, estou dentro. Amém? O que eu quero dizer é que vou falar dois homens que foram contemporâneos. Então, você viu que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade. Deus não privilegiou quem tinha 5. Ele olhou a capacidade de quem tinha 5. Então, Deus não vai colocar na minha mão e na sua mão aquilo que nós vamos desperdiçar. Deu para entender bem? Vamos desperdiçar. Aquela empresa, eu queria ser o presidente daquela empresa, mas você tem capacidade, tem experiência? Não tem, então, meu irmão, então não vai. Seja auxiliar e vai dar tudo certo. Amém? Fique feliz, porque está tendo uma oportunidade segundo a tua capacidade. Fala com o irmão, vamos subjugar o nosso coração, a humildade aqui? Amém? Glória a Deus, sem ódio, sem rancor, sem mágoa, sem ressentimento. Amém? Fala comigo assim, eu estou exatamente no lugar onde a minha capacidade me instituiu. Acabou, é simples assim, sem ódio, sem rancor. Amém? A gente tem que entender isso aqui. Né? Isso vai aliviar teu coração e te dar paz. Amém? Porque Jesus veio, como eu falei aqui, Senhor, fala para o meu irmão repartir comigo. O que Jesus falou? Meu filho, está contigo. Não foi nomeado repartidor, vem aqui para dar a vida, morrer por você. Deu para entender bem aqui? Amém? Agora, se ele ia ser Nicodemo, José de Arimateia, ou Barnabé, aí é outra história, aí é a capacidade de cada um. Então, dois homens contemporâneos na Bíblia. Um é o profeta Ezequiel. É quem? O profeta Ezequiel. Teve visões maravilhosas, inclusive escatológicas, tá? Do céu, né? E como Isaías, né? De Apocalipse, dos querubins, dos serafins. Mas ele estava profetizando no meio do povo. Sabe? E aí, ele, além de profetizar no meio do povo, o povo tinha sido levado o quê? Cativo para a Babilônia. E tinha um outro profeta, não menos importante, que era Daniel. Estava servindo Deus aonde? Por que Deus não colocou Ezequiel lá também e botou... Perguntei, irmão, por que Deus não botou outro lá? Por que não fez isso? Aí, Daniel, sinto muito, meus amados, mas Daniel, ele já tinha uma linhagem de educação. Deu para entender bem aqui? Aí ele foi para lá, para profetizar onde? No palácio. A Bíblia diz que Daniel se preparou um tempão. O que a Bíblia diz que ele fez? Estudou a língua dos caldeus, estudou a história dos caldeus, estudou a política dos caldeus. Deu para entender bem? Mas ele antes, o que ele fez? Buscou ao Senhor e preparou seu coração para não se contaminar naquele lugar. Olha essa coisa maravilhosa. Para servir ali como Deus queria, não como ele queria. Estou sendo claro aqui, gente? Não importa o palácio que Deus te coloca, onde Deus te coloca. Se você guardar o teu coração de acordo com a palavra de Deus, Deus vai honrar você e abençoar a tua vida. E Deus honrou Daniel, honrou ou não honrou? Foi governador de todos os reinos que passaram ali. Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor, Dario, tá? Ciro, todos que passaram, Daniel continuava no palácio. E a Bíblia diz que os sátrapas, né, que eram os governadores, eram os governadores, mas eram aqueles que serviam o rei, eles estavam ali e buscavam alguma coisa em Daniel para o acusar com relação à competência e à capacidade dele. Deu para entender bem aqui? Não encontraram nada. Fala com o irmão que está certo. Ele era capacitado, era fiel, era diligente, era competente e era fiel.
Mais tarde, Flávio José fala dele. Fala assim, ó, se tem alguém que eu tenho que exaltar é Daniel, que passou por vários reinos e nunca teve nada contra ele. E servindo num lugar ímpio, na Babilônia, num lugar promíscuo, idólatra. Tanto que o nome dele foi o nome de um demônio lá, sabia disso? Beltesazar. O nome de Daniel, o rei deu um nome para ele, não, você é muito bom, vou te dar o nome do capitão aqui. E deu, ele falou, tá tranquilo, eu não sou mesmo, quem entendeu aqui? Tanto que ele servia só o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que 3 vezes ao dia que ele fazia, orava, ainda jejuava, buscava ao Deus do céu. E no final da vida, octogenário, quando o anjo veio falar com ele, dar um monte de respostas escatológicas para a nossa vida, e até sobre os reinos de todos os tempos, a Bíblia diz que o anjo chegou e falou assim, muito amado de Deus. Acho que foi o maior prêmio que ele recebeu. Quem está entendendo aqui? Ouvir do anjo, né? Que veio da parte de Deus trazer uma mensagem que até o fim do mundo, chegar para ele, você é muito amado de Deus, rapaz. Você imagina bem? Fala com a pessoa, você imagina o anjo que assiste ao Senhor falar que você é muito amado dele. Não é assim, não. Né? Já pensou? Ou de repente a gente está chegando lá, um anjo só vai entrar porque ele quebrou teu galho. A maioria vai ser assim, né? É ou não é verdade? Amém? Só vai entrar porque eu vou ligar. É ou não é? O que eu quero dizer, gente, é que Daniel se preparou. E você também tem que se preparar. Primeiro, para buscar a lei do Senhor. Segundo, para cumprir a lei de Deus. Terceiro, aí você pode ensinar. Amém? Não dá, presta bem atenção. É muito importante isso. Ninguém vai me respeitar ou te respeitar. Não vai, se eu não der exemplo, se eu não praticar aquilo que eu falo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém ou não amém? Amém? Então, olha Êxodo, preparou o coração para buscar a lei para praticar. Só depois é que ele foi referência, foi ensinar e foi fazer o que tinha que ser feito. É o que nós devemos fazer na nossa vida. Na tua vida profissional, prepara o coração, junto com a lei do Senhor, estuda, faz o teu melhor. Amém? Seja exemplo, e aí Deus vai te honrar. Não tem como não ver um bom funcionário. É ou não é verdade? Tem como não ver? Não. Fiel, eficiente, capaz, que dá lucro, todo mundo quer. Pastor, não para emprego nenhum. Não, se perdeu um, tudo bem, mas perdeu todos. Aí está começando a dar errado, é ou não é verdade, né? Teve uma oportunidade aqui, teve. Mas não deu. Outra, não deu. Outra. Não deu. Aí tem alguma coisa errada. Então não tem, gente. Amém? Então, capacitação é muito importante para a gente ser abençoado em qualquer lugar. Estou servindo a Deus, tem que me capacitar. Tem ou não tem? Mais ainda. É ou não é verdade? Estou sendo empregado, me capacito. Estou sendo patrão, me capacito. Não importa, funcionário público, me capacito. Aonde você estiver, a tua capacitação vai fazer com que você não desperdice nenhuma oportunidade que Deus te abre. Porque Deus sempre dá oportunidade. Amém? Deus faz o quê? Sempre nos dá oportunidade. Então, olha, Ele que dá inteligência, dá sabedoria. E as pessoas falam, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem entendeu bem aqui? Mas se você reparar bem, né, esse preparo, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem ou não tem? Se você não ler a Bíblia, como é que vai fazer? Se você não estudar para fazer a prova, como é que faz? Se você não se capacitar no seu trabalho, como é que vai fazer? Lá em Amós 4,12 diz assim, Amós dá uma orientação para o povo. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com quem? Então, até para encontrar com Deus tem que estar preparado. Amém? E o bom de tudo hoje, é que a gente se encontra com Deus todo dia. Toda hora. Amém? Nós andamos na presença dEle todo o dia. Então, temos que andar preparado todo dia, todo instante. E o próprio Senhor Jesus fala, né? Para que aquele dia não nos pegue despreparados. Deu para entender bem aqui? Então, o teu preparo
Como esposo, como esposa, como filho, como pai, como trabalhador, como servo de Deus, você tem que fazer a tua parte. Amém? E não tem como Deus não prosperar você, não abençoar a tua vida. Eu já contei aqui uma vez, eu estava no Exército antes de fazer o concurso público, né, para o Estado. E aí, eu recruta, né? Eu estava tirando serviço, que é serviço de 24 horas, que você tira como recruta. E aí eu tinha um outro colega lá que estava trabalhando, falei, você vai fazer a prova, né? Um superior, pô, legal, faz mesmo que vai dar certo e tal. E como é que você está? Está se preparando? Nossa, está o quê? Eu falei, não, estou tranquilo. Tudo comigo. Aí ele pegou uma, falei, então tá bom, tem uma prova anterior aqui, faz aqui para a gente dar uma olhada aqui. Quando eu fui fazendo a prova, né, quando fui terminando a prova, ele olhou e falou, rapaz, tu está muito ruim. Ele falou, mas tu está horrível, tu vai passar em lugar nenhum. Eu confesso que eu fiquei chocado, que eu pensei que estava abafando, mas olha, misericórdia. A oportunidade ia passar, eu falei, faltava 3 meses para fazer o concurso. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que dar meu jeito. Eu falei, não, rapaz, não faz isso não. Você tem que se preparar melhor. Tem que fazer o quê? Aí eu corri atrás, na época não tinha internet, hoje está na mão do pessoal aí, é fácil, né? Aí tive que ir lá aí juntei um grupo de amigos, a gente foi na banca de jornal, comprou umas provas anteriores, aí tiramos xerox lá mesmo, né? Para poder cada um levar para casa, estudar. Pronto, passei logo na primeira vez, graças a Deus. Quem entendeu bem aqui? Mas que bom que alguém falou que eu não estava preparado. Então, quando alguém falar que você não está preparado, fica com raiva, não, agradece. Porque é a oportunidade de você estar preparado para poder assumir aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Tem que fazer essa avaliação. O que está havendo que não está dando certo? De repente não está preparado. Então, ora, pede a Deus, Senhor, me mostra aí o que eu não estou... É ou não é verdade? O que eu estou fazendo que eu não estou preparado? Para se preparar. Em qualquer coisa na sua vida. A gente tem que buscar o preparo para assumir as oportunidades que Deus nos dá. Tem gente que quer se preparar. Se preparar, gente, não é ficar olhando o tempo. Deu para entender bem? A Bíblia diz que quem olha o tempo nunca vai colher. E é verdade. Não pode ficar olhando o tempo, esperando a coisa acontecer. Não é assim que funciona. O preparo, você tem que ser proativo naquilo que você se propõe a fazer. Por isso que tem que preparar primeiro o quê? O coração, a disposição para poder agir. Senão não vai acontecer. A oportunidade passa e você fica. Então, toda oportunidade do mundo, eu costumo dizer que está no trabalho. Você reparar bem, quando Deus chamou Moisés estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas do sogro dele. Amém? Não era nem dele, era do sogro. Quando ele chama Gideão, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. É ou não é verdade? Estava fazendo o quê? Ainda com estratégia, né? O trigo não era lá, lagar se malhava a uva, né? Não era, mas é para poder o pessoal não roubar. Então, além de trabalhar ainda era esperto. Deu para você ver aqui? Amém? E aí, né, que é muito importante a gente entender aqui, como é que era a condição, né? A Bíblia diz que os midianitas, eles oprimiam o povo e tudo aquilo que o povo de Israel produzia, os outros roubavam. Parece até o governo do Estado hoje, né? Não é tudo novo, né? Tudo mete a mão. Mas o que acontece? Quando o anjo aparece para ele, fala assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele fala, comigo? Estou na miséria, gosto. Como é que é comigo desse jeito? Não, é contigo porque ele veio aqui para poder livrar o povo através de você, porque ele está vendo que tu é trabalhador. Fala que o irmão que está ao seu lado assim, não abre oportunidade para preguiçoso, não, gente. Amém? Preguiçoso não vai arrumar nada, ele deseja tudo, não quer e não consegue nada, é o que a Bíblia diz. Estou sendo claro aqui, gente? Ainda está encerrando aqui, só você entender. Tem a oportunidade, o preparo também vem através do trabalho. Você está trabalhando, as coisas vão acontecendo. Amém? Não vai acontecendo. Então, Gideão, ele fala assim, como é que eu vou fazer isso, livrar o povo? Porque a minha tribo é a menor de Israel, e era mesmo a tribo de Benjamim.
O clã do meu pai é o menor da tribo. A família, entendeu? A família do meu pai é menor da tribo. E eu sou menor da família, ou seja, na fila ele era quem? Mas literalmente era o último. O que significa? Deus não precisa da nossa força para nos dar a vitória. Ele precisa da tua disposição em fazer aquilo que Ele manda. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não está claro ali, não precisa. Ele vai usar, tá, o poder dele para dar vitória àquele que deseja, àquele que quer. Tanto que quando ele foi escolher Davi, Davi estava fazendo o quê, gente? Estava fazendo o quê? Trabalhar. E era o maior ou o menor da casa dele? Então não importa ser o menor. Quem dá a vitória, quem é? É Deus. Mas você tem que estar o quê? Preparado. Antes de Davi matar o gigante, ele estava malhando, estava na malhada, que era as ovelhas, cuidando das ovelhas do pai. Ele ia levar comida para os irmãos que estavam na guerra, ele tocava, compunha salmo, ele, né, o leão queria matar a ovelhinha, ele dava um jeito de tirar, o urso também queria tirar. Quando chegou o gigante, ele já estava o quê? Que já estava trabalhando, não era vagabundo. Fala com o irmão, vagabundo não vai arrumar nada. Amém? Amém? Glória a Deus. Antigamente era muito mais simples. Por exemplo, a gente trabalhava de dia, pelo menos no meu caso, e estudava o quê? Porque era a única, você tinha que ajudar a família. Hoje a pessoa tem que fazer o quê? Ela fica a noite toda vendo filme. É na verdade. Aí ainda quer estudar à noite. E durante o dia, acorda meio-dia. Que preparo do cão é esse, gente? É o cão que está se preparando para ser um derrotado. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Não é? Não é isso? Não pode, meu Deus. Em nome de Jesus. A gente tem que abrir o olho. É ou não é verdade? Não é? Então, tem um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Então, você sabe a história, e é verdade. Até Saul. A Bíblia diz: quando ele foi escolhido por Samuel, ele estava carregando a junta de boi do papai dele. Entendeu bem, gente? Amém? Davi estava trabalhando. Eliseu também estava com a junta do pai. Gente, Pedro, Tiago e João estavam fazendo o quê? Pescando. Fala com o irmão, em nome de Jesus. Faz alguma coisa que o Senhor vai te enxergar. Agora vai te dar alguma coisa, tu já não faz. Não, mas se me der a oportunidade eu faço. Mas está dando, tu não faz, como é que vai? Não dá. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar meu coração para buscar Deus, né? E aí vou aprender a palavra, eu vou estar na direção do Senhor, vou preparar minha vida física, espiritual, emocional, e o trabalho faz isso com a tua vida. Amém? Ele vai te dar capacitação para você exercer mais coisas em Cristo Jesus e você ser mais próspero. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui, em nome de Jesus? Amém? Moisés era um homem abençoado, Neemias, que foi contemporâneo dele, também foi, Daniel também foi, todos que o Senhor levantou, eles aproveitaram a oportunidade porque prepararam o coração para fazer aquilo que tinha se feito. Amém? Glória a Deus. Pedro lança a rede. Que rede que ele ia lançar se ele não tivesse rede? Ele não soubesse pescar. Glória a Deus. Amém? Para a gente encerrar. Jesus está dentro da casa, o pessoal chega para cobrar o imposto. Pedro, teu mestre não paga imposto não, e tu também está devendo. Né? Aí, o que Pedro faz? Ele entra por dentro para falar com Jesus. Jesus olha, não deixa nem ele falar. Estão cobrando imposto, né, Pedro? Então, e aí? É lícito a gente pagar o imposto? Na realidade, nós somos daqui da terra. Pedro nem responde. Fala o seguinte, Pedro, para ele não se escandalizar, vai, pega o teu anzol, faz o quê? O primeiro peixe que tu pegar, tu faz o quê? Abre a boquinha dele, pega lá um starter, paga o meu e paga o seu. Será que Deus não podia falar assim, Pedro, mete a mão no teu bolso aí? E apareceu ali? Podia ou não podia? Ou ele mesmo fazia assim, toma aí. É ou não é? Podia ou não podia? O que tu sabe fazer, infeliz? Pescar. Então vai pescar, meu filho. Eu vou arrumar um peixe para você, o que tu fazer? Mas vai pescar. Fala com a pessoa, Deus vai te dar um anzol, meu filho. Ele não vai te dar peixe nenhum. Amém?
pesca para dar tudo certo. Em nome de Jesus, faz a tua parte. Amém? Estuda, se prepara, lê a palavra, segue a direção de Deus e você vai prosperar em tudo que você fizer na vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar ao Senhor. Eu não sei aquilo que você precisa estar preparado, mas você vai pedir a Deus. Eu falo, Senhor, eu quero alcançar mais coisas, né? Eu quero aí estar mais preparado. É o teu ministério, é a tua vida com Deus, tua vida em família. Amém? Para você ser o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor pai, o melhor filho. Amém? Você ser o melhor em tudo, porque Deus te dá a condição para isso. É ou não é verdade? Amém? Então, né? Sabe, fala assim, eu quero mais capacidade para ser melhor em tudo que eu fizer. Você não precisa ser... outra coisa. Não lute para ser melhor do que o outro. Esquece isso. Isso é uma doença. Peça a Deus para ser o melhor de si mesmo. Deu para entender a diferença aqui, gente? Amém? Para ser o melhor de quê? De si. Isso vai tirar inveja, vai tirar espírito de competição e Deus vai te abençoar. Amém? Tem que lutar para ser o melhor de si mesmo. E aí Deus vai abençoar você em nome de Deus. Onde você estiver vai ser abençoado. Se você quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Bota teus projetos aqui, familiares, família, profissional, ministério, sabe? Bota aqui, fala, Senhor, estou recebendo hoje uma mensagem. Como eu disse, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, mas a gente sabe fazer uma coisa e dar o caráter de Cristo para que você seja o melhor em qualquer área. Amém? Também não sei tocar, mas o Gosto falou que vai me ensinar, eu não é? Amém? Mas a gente faz aquilo que Deus manda. Prepare os corações para vocês serem o melhor aonde vocês estiverem. Glória a Deus. Prosperar naquilo que o Senhor estabelece para a vida de vocês, que Ele quer abençoar a tua vida. Acredita no Senhor, Ele é poderoso para fazer isso, Ele é que faz a semente crescer. E às vezes a gente pode pensar assim, tem uma mensagem que eu gosto muito na Bíblia, poxa, mas os meus sonhos já, sabe, igual um galho seco, caiu para lá, mas o que diz a palavra? Ao cheiro das águas, ainda que esteja morto, faz o quê? Ele brota. Amém? Brota mesmo, o sonho brota, porque quem traz essa água é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele é água viva, é ou não é? E quem crê em mim, do seu ventre, fluirão o quê? Rios água viva. Os seus sonhos vão ser molhados, vão florescer novamente. Amém? Aquilo que você precisa, só prepara. Uma noiva não se prepara para casar? Sim, se prepara. Prepara o coração para ser abençoado. E vai ser em nome de Jesus. Feche seus olhos. Conversa com Deus agora. Tira esse momentozinho. Seu e Deus. Fala, Senhor, aquilo que você quer. Fala, Senhor, me ajuda a me preparar para receber aquilo que o Senhor já está trazendo. Já, na realidade, já existe, tá? Quando Deus fez a promessa da terra prometida, ela já estava lá. É ou não é? A tua bênção já existe. Amém? Já existe. Já existe. Você só precisa estar preparado para poder assumir. Então, ora, conversa com Ele. Fala com Ele.